Olá, bem-vindos a Elo em Amor. Hoje temos uma convidada muito querida, que me dá muito, muito prazer receber. É uma amiga de longa data e que tem muito para partilhar connosco sobre um assunto muito sensível e muito especial, que é a educação e a saúde mental. E não só. Tem uma bela voz, não queiram ouvi-la cantar, que nunca mais saímos daqui hoje. Sofia de Castro, hoje connosco. Como é dia de visita, vamos tocar o sino. Sofia, tens de tocar o sino. Pronto, é isso. És a visita do dia. Uhul! Hoje temos uma convidada. Isto, o sino, ele tem dias que a gente dá-lhe com mais pujança. Sofia de Castro, é uma honra ter-te comigo. Nós já nos conhecemos há alguns anos e nunca aconteceu termos esta oportunidade. É verdade. O que é fantástico. Eu não vou apresentar a Sofia, eu acho que vou deixar ouvir a história na primeira pessoa, porque é muito, muito interessante e muito bonita. Conta-nos o que tu fazes. Ora, eu já fiz muita coisa, faço muita coisa, não é? Portanto, vamos lá tentar. És mãe, logo a partir do momento em que és mãe, fazes muitas coisas. É verdade, é verdade. Começamos logo por aí, então. Tenho duas filhas. Pronto. Tenho 4 enteados, o que também é muito interessante. É muita coisa para muita fazer. coisa para fazer. Portanto, em termos familiares, já grande, tenho as mãos cheias, não é? Mas em termos profissionais, de facto, há muito para dizer. Atualmente eu sou diretora de uma escola de teatro musical. Que bonito. Portanto, sou cantora lírica, sou cantora, atriz de teatro musical e não só. Mas, noutras encarnações, como eu costumo dizer, eu licenciei-me em Engenharia Informática. Que tem tudo a ver. Que tem tudo a ver. Senhoras e senhores, tudo a ver. Às vezes até tem mais a ver do que possa parecer. São mais os engenheiros informáticos que eu conheço que estão envolvidos em alguma atividade artística do que o contrário. Eu acho que é para desbloquear, não é? Para sair um bocadinho da tecla. Sem sombra de dúvida. Uns são bailarinos de danças de salão, outros são pintores, outros fazem as coisas mais extraordinárias, mas dentro de uma veiazita artística qualquer. Mas tu fizeste uma escolha. Eu fiz uma escolha, é verdade. Eu fiz uma escolha, mas gostava que ficasse claro que não fiz essa escolha baseada por estar a exercer uma profissão que odiasse, não é? Portanto, tu não gostavas de informática. Eu gostava e gosto. Pois. Eu gostava e gosto. Como Já eu costumava dizer, aos 13 anos de idade, eu disse que queria ser engenheira informática. E fui, a bem dizer. E trabalhei durante 15 anos numa grande companhia. Pode dizer o nome, não tem mal. Posso dizer? Pode. Na IBM, na companhia IBM portuguesa. E eu adorava trabalhar na companhia IBM portuguesa, tanto é que ainda mantenho ligação a muitas pessoas lá e recentemente até tivemos um encontro com antigos colegas, não é? E aquilo para mim foi maravilhoso. Em termos psicológicos, aquilo foi engrandecedor, fiquei mesmo muito feliz. Mas cheguei ali a um ponto em que de facto estava assoberbada com as duas atividades que enchiam muito a minha vida. Nós sentimos partidos ao meio a dada altura. Estava completamente dividida. Portanto, tinha a informática por um lado, que era a minha profissão, diria, não é? O meu 9 to 5, e depois tinha a parte de canto, que é o que na altura eu era cantora lírica, digamos que mais... Sim, foi nessa altura que te conheci. Exatamente. A cantar, lindamente. Portanto, era a minha atividade paralela. E então surgiu ali um momento, eu confesso que estava com um esgotamento na altura, estava mesmo um esgotamento real mesmo, não é só aquela coisa, burnout total, exatamente. Então tive que tomar uma decisão e muito graças também à possibilidade que a IBM me deu de fazer um plano de saída. Saí da então IBM. Um beijo à IBM por essa possibilidade, porque nem todas as empresas dão essa possibilidade. É verdade. Tenho muito a agradecer à IBM por esta possibilidade de efetivamente... Sim, porque isso também não é assim tão comum. Pois não. É assim tão deixar para trás aquela vida, não é? E abraçar a minha vocação, porque na realidade é uma vida da qual não se consegue fugir, é uma espécie de sacerdócio. Isso é muito interessante. Eu costumo dizer isso quando me perguntam do que é que eu gosto mais de fazer, não é? Porque eu divido a minha vida também neste momento, embora tenha abandonado a tempo inteiro o teatro, estou um bocadinho mais na escrita e a fazer algumas coisas no backstage e na música também. Mas uma coisa que eu sempre digo às pessoas é que eu escolhi ser terapeuta, mas ser cantora e dançava na altura isso não é uma escolha, tu nasces e pronto, é um dom, não é? É uma escolha, mas não somos nós quem a fazemos. Sim. É uma profissão que nos escolhe a nós. Sim, eu acho que nós nascemos com aquilo, é-nos dado esse dom, e que tu dizes há pouco uma coisa muito interessante que eu gostava que repetisses. Eu gostava de me lembrar quem é que disse isto, mas não me lembro. Mas nós vamos à procura. Vão à procura e põe nos créditos. Vou pôr. Eu gostava de me lembrar quem é que disse isto, mas foi que os artistas não têm o direito de negar o seu dom à humanidade.
Portanto, Isso é lindo, acaba isso é por lindo. ser quase que uma obrigação nossa Sim. partilhar aquilo que a natureza, a bênção com que a natureza nos agraciou e entregá-la ao público. Mas sabes que eu consigo ver isso nas profissões todas. Agora imagina o que é um padeiro, que é um excelente padeiro, que a coisa que mais adora fazer é pão. Eu adoro pão, pronto. É um facto. E negar fazer pão porque, sabe-se lá, porque por algum motivo não teve uma oportunidade de fazer um curso, ou porque isto acontece com muitas pessoas, ou Claro, seja, claro, é não verdade. se é feliz nem saudável porque se abraça profissões por necessidade e não por felicidade. É um facto, é um facto. Não é? E tu não, tu Mas se foste... calhar, mas se calhar este conceito pode estar associado ao mundo artístico, talvez com um pouco mais de romantismo, não Sim, diria, claro que sim. mas também claro um que pouco sim. associado se calhar ao conhecimento geral de que o mundo artístico e a vida artística é uma vida de sacrifício, não é uma vida Sim, de era aí que eu plumas ia. e purpurinas. Eu estava a não achar é? graça ao teu romantismo e eu ia dizer depois, mas a nossa Pois, vida não, não é assim não. tão romântica. Não, É muito exatamente. bonita, É exatamente por isso. mas não é assim tão Não, romântica. É não é por isso que eu de todo. gostava que tu partilhasses connosco. Tu estás na tua escola, portanto, tu diriges a escola. Uhum. Gostava que partilhasses connosco como é a tua vida na escola, ou seja, o que é que tu recebes? Jovens, a grosso modo? Sim, a nossa escola, eu não sei se posso dizer o nome, primeiro ato. Podes e deves, que vai ficar em rodapé e vamos querer todas essas informações para divulgar o teu Primeiro ato de Escola o de teu Musicais e Artes de Top. estaminé. Muito bem, é isso, a minha chafaricazita. Isso. Que agora está de mudanças de instalações, é já ouvi verdade. dizer. Vamos para umas instalações enormes ali em São Domingos de Benfica, bom, maravilhosas. que bom. Estamos muito felizes. Então estamos nessa fase transitória, neste momento, Ok. um momento de stress também, não é? Mas pronto, é um stress pelo menos por Mobília boas às costas, razões. portanto. Mobília às costas, totalmente, estamos feitos caracóizinhos. Pronto, mas agora falando então sobre o que é que nós conhecemos lá, a nossa realidade na escola. Nós temos crianças, portanto, jovens, a partir dos 4 anos, a bem dizer que começam Ai, mesmo que giro, então tens mesmo crianças. apanhamos mesmo pequeninos, apanhá-los de ovos, como eu costumo dizer. Vocês são terríveis. É como na China, aquilo é... Estou a brincar, é uma piada. Não. Aí somos super fofinhos com os mais novinhos, é tudo muito Que bonito, giro. tudo muito holístico. Ganhar ambiente, não é? Sim, ganhar ambiente, fazê-los soltar, às vezes as inibiçõezinhas, eles vão para cima do palco e acho que nem dão pelo público, andam a brincar, como quem brinca na rua. Isso é fantástico, Porque eles o estão peso da ali responsabilidade, não é? verdade, Que nós verdade. ganhamos. Depois, quando eles chegam aos jovens artistas, a partir dos 8 anos, fazem proezas artísticas que nos deixam de boca aberta. Porque, olha, só para dar assim a talho que foi-se muito rápido, os nossos jovens artistas no ano passado fizeram um número no exame com a Trinity College de Londres e tiveram distinction, tiveram quase 90%. Estamos a falar de miúdos de 8 anos. Isso é fabuloso, não salva palmas para eles. Isso é verdade, fantástico. E eles gostam de fazer aquilo, apesar de serem crianças e serem felizes e fazerem aquilo com aquela despreocupação da idade. Sim. Na realidade, depois quando eles sabem que quando é para fazer bem, é para fazer como deve ser. Isso é Não há tão aquela lindo. coisa do estarem a palco, não sei o quê, e a dizer, olha o meu pai ali. Mas isso também se deve a quem está por trás, não é? Ou seja, claro. eu costumo dizer que não existem más crianças, né? Existem maus professores e maus educadores. Ou seja, não existem crianças más, existem de facto Não. a arte de saber educar e de saber não é? Transmitir alguma coisa. A aldeia que está à volta daquela aldeia que é Sim, preciso criar sim, as sim. crianças. Essa aldeia tem que ter Tem que ter uma estrutura, tem que ter não é? tem que estar estruturada. Bom, o que é que eu encontro ali? Obviamente que nos miúdos pequenos as coisas, pronto, acabam por estar mais ou menos controladas em termos daquilo que eu observo, em termos às vezes até de saúde mental e principalmente. É uma fase cedo ainda, não é? Ainda é cedo. Ainda é cedo, mas curiosamente, muito mais cedo do que aquilo que eu poderia esperar. Lá está, eu não sou uma profissional da saúde e não percebo rigorosamente nada disto e posso estar a dizer um disparate, corrige-me por favor, mas eu cada vez mais me impressiono de quão cedo eu sinto que os jovens começam a demonstrar determinadas instabilidades emocionais, instabilidades psíquicas, demasiado cedo, compreendes? E o que é que chamas demasiado cedo? 5, 7, 8, 12? Não, não. A entrada da adolescência. 12. Sim, mas ok, estamos a falar de crises de ansiedade, crises de pânico. Sim. Eu lembro-me de ter essa idade e nem sabia o que isso era, percebes? Sim, estas novas, eu acho que os últimos 5, 6, 7 anos trouxeram gerações muito carregadas de ansiedade. Estão. Acho que o Covid também não ajudou. Exatamente. Mas a questão aqui é, precisamente por eu me ter apercebido, isto é óbvio, não é? Mas às vezes uma pessoa precisa de ter um abre-olhos para fazer para tomar alguma medida que ajude a que não volte a acontecer. Portanto, houve uma situação na escola de uma aluna que muito tardiamente
no seu processo escolar, nos informou de que tinha diagnosticado um distúrbio de personalidade e nós chegámos à conclusão de que se tivéssemos sabido disso cedo, teríamos conseguido encontrar um caminho para ela de outra forma. Tínhamos conseguido ajudá-la, porque o teatro obviamente desbloqueia questões emocionais e não só solta questões que ela não estava habilitada a poder soltá-las, precisamente porque estava debaixo de tratamentos. Ou seja, já era seguida. Sim, estava plenamente seguida. Portanto, havia toda ali uma luta entre professores a quererem libertar algo que a química não estava a permitir. Isto é uma coisa muito pertinente o que estava a dizer, porque ficamos aqui numa divisão que é séria, da dualidade entre o que é o tratamento convencional, a ciência convencional, não é? E tudo o que está à nossa disposição que pode ajudar uma criança dessa idade, não é? Que é as artes, são efetivamente uma ponte para aprender a lidar com as suas emoções, não é? Para se rever no outro, para se expor ao outro. Eu vejo cada vez mais, eu sinto que psicólogos, pessoas que eu não conheço, portanto, eu não me surpreenderia que pessoas como tu ou como outras psicólogas que eu conheço me recomendassem aos pacientes deles. Mas agora pessoas que eu não conheço e que não têm qualquer tipo de ligação de amizade, nem, às vezes nem pessoal sequer, comigo, a recomendarem virem para o primeiro ato os seus pacientes porque identificam que aquelas crianças, por questões, sei lá, de timidez ou quaisquer outros bloqueios sociais, até inclusivamente, precisam do teatro na vida delas. O teatro musical, que até é um passinho à frente, não é? A questão Sim, até porque cantar, e eu tenho um episódio em que decidi fazer um podcast em que falo do trabalho da respiração e falo essencialmente do trabalho vocal, ou seja, o quanto cantar beneficia o ser humano de uma prevenção imensa para N patologias, tanto do foro respiratório, mas também exatamente isso, que a tal frase, o quem canta seus males espanta. Sem dúvida. E a música não deixa de ser uma terapia profunda. Usar a voz, ou seja, comunicar a pessoas que têm problemas graves por não conseguirem partilhar as suas emoções, e de facto as artes continuam a ser uma boa ponte. Até que ponto é que seria integrativo, e este é o meu desafio aqui, que eu trouxe aqui a Sofia para nós discutirmos em comunhão convosco, até que ponto não será de facto saúde de uma forma integrativa também levarmos mais a sério esta coisa de não é obrigar, porque acontece também, eu sei que também acontece, e não sei se terás casos na escola, mas também há pais que obrigam as crianças a frequentar determinadas atividades. Ou seja, eu sei de pais que obrigam, eu fui professora de dança há muito tempo, tinha pais que obrigavam os miúdos a praticar. Sim. No desporto a mesma coisa. Não sei se é o caso na primeiro ato. Não. Na primeiro ato bom, é um alívio. Eu se identifico alguma situação dessas no primeiro ato, eu intervenho sempre. Porque como eu costumo dizer, eu só quero que aqui esteja quem quer estar. Que é uma infelicidade tremenda, tu seres obrigado a fazer uma coisa que não gostas, nessa idade é um trauma profundo. Até porque depois não fazem como deve de ser e acabam a boicotar a própria turma, não é? Claro. Uma criança não, está infeliz, está num local onde não quer estar, não dá para obrigar. Que horror, deve ser terrível. A única criança que eu obriguei efetivamente a frequentar o primeiro ato foi a minha filha. Portanto, tu és uma mamãe. Não sou nada. Todinha. Até porque a minha filha já dá aulas na minha escola. Depois, também temos aqui, pronto, uma herança, não é? É verdade. A minha filha goza muito comigo com esse pequeno episódio, porque eu, na altura, ela tinha 9 anos, e ela costuma dizer muitas vezes, e atenção que eu não estou a dizer nada que não seja ela a própria a dizer, que ela coitadinha, não cantava, não dançava, tinha 2 pés esquerdos. Coitadinha, era tudo mau, coitadinha. Ela com 9 anos, ela de facto não tinha rigorosamente jeitinho nenhum para aquilo. E estamos a falar da Inês? Da Inês, sim. Inês de Castro? A minha Inês. Como pode ser? Portanto, a minha Inês de Castro não tinha jeito nenhum para aquilo. Mas eu estava a começar a escola estava mesmo no arranque, eu tinha muito poucos alunos, não é? Então vais incorporar e vais. Queria abrir aquela turminha de jovens artistas dos pequeninos, pá, tens que vir, tens que me ajudar, tem que ter gente, tem que ter quórum. Então ela veio muito contrariada. Mas depois, quando eu lhe perguntei mais tarde, então, mas agora já não queres? Porque ela uma vez numa apresentação disse assim, eu estou aqui, mas estou aqui, obrigada. E eu, mas queres sair, filha? Já não queres estar aqui? E ela, não, agora quero ficar. Agora quero ficar. É giro porque muitas vezes acontece o despertar também, não é? Para um dom que tu não sabes que tens, ou uma aptidão, ou um gosto. Às vezes é mais um gosto. Eu tive alunos a ter aulas de dança que adoravam, não tinham jeito nenhum, jeiteira nenhuma, mas divertiam-se imenso.
E isso é saudável, ou seja, e voltamos ao assunto em que estávamos, que é até que ponto não seria interessante para a comunidade médica, e eu falo mais a medicina familiar, porque os médicos de família têm um papel muito importante aqui, os psicólogos, os coaches de saúde, os pais, que é, comigo já é habitual, porque ainda por cima tenho esta veia ligada às artes, não é? Eles comigo vêm para as sessões de coaching, umas vezes cantam, outras vezes mantram, outras vezes dançam, fazem tudo um bocadinho. Mas a verdade é que, porque não levarmos mais a sério, assim como para outra terapia qualquer, ou assim como um médico de família te encaminha para um psiquiatra, não encaminhar para uma atividade musical ou para as aulas de canto, por exemplo, que já vai acontecendo, inclusive para a gaguez, que eu acho muito interessante, não só para a terapia da fala, mas para fazer aulas de canto, para ultrapassar a gaguez, que muitas vezes tem um fundo traumático, não é? E muito cedo, um fundo traumático às vezes é dado muito terra, muito bebê, e a gaguez surge, e depois para desaparecer muitas vezes acontece irem para as aulas de canto, e eu tenho isso num podcast que gravámos aqui. Como é que tu dirias aos pais lá em casa que nos estão a ouvir, o que é que sugeririas enquanto diretora de uma escola de musicais? Ninguém é obrigado a ser artista, mas passar por uma escola de musicais ou de dança ou de música, tendo em conta a tua experiência, o que é que tu dirias aos pais? É muito caro, não é muito caro? Nós queremos chegar a todas as pessoas. Eu sei que às vezes, infelizmente, a parte financeira pesa muito. Sim, é verdade. E manter uma escola também é difícil, portanto, eu consigo saber os dois mundos aqui. O que é que tu dirias para incentivar? Porque há crianças em casa que têm muito gosto, por exemplo, era o caso, e o meu pai não deixava de fazer nada no meu tempo. Eu fui mesmo à revelia e disse, olha, agora só depois dos 18 anos é que assumi a música profissionalmente, andei às escondidas, porque o meu pai não queria, e no fundo foi o meu principal fã, depois até partir, mas porque queria que eu fosse para o banco. Queria que eu fosse bancário, queria que eu fosse para o banco. Aquela velha máxima. Antigamente era aquelas coisas. Das novas. Sim, exatamente. E o que é que tu dirias aos pais? O que é que se pode fazer quando a criança efetivamente revela muito cedo o dom? E como é que tu incentivarias os médicos de família aí de casa, os psicólogos e os psiquiatras a encaminhar por aquilo que assistes e tens lá? Tu tens lá muitas questões de ansiedade graves, porque eu recebo nós temos uma parceria e a Sofia encaminha para muitas vezes para mim alunos com questões e já com alguns seguimentos, muitos com seguimentos já a nível psicológico já qualificado. O que é que tu dirias a esses pais? Como é que se consegue antecipar? Eu não sei se me consigo explicar bem. Eu gostava que nós conseguíssemos todos em elo, unidos, antecipar um caso que chega mesmo ao borderline de tanta medicação, que anestesia e a pessoa não vive e não é capaz de usufruir do gosto, não é? Claro. De estar em palco e de cantar. Porque isso também acontece, não é? Tu tiveste esse caso. Uma pessoa estando dopada também não usufrui, não é? Não usufrui, não consegue, porque não sente, não é? Não consegue sentir. Agora, a questão é assim, em termos de tu tocaste aí vários pontos que são importantes. A questão é, estudar teatro musical é como estudar outra coisa qualquer. Em termos financeiros, não vou dizer que é barato ou que é caro, porque há preços para relativo, todos, não é? É relativo, há preços para todos os bolsos e há soluções para todas as bolsas também. Isso é ótimo saberem, ok? Porque a gente vai divulgar a tua escola, existem já, no nosso tempo não havia nada, nós éramos numa altura em que não havia nem uma escola, quanto mais 4 ou 5, mas é importante isto, Sofia, que é, nem toda a gente tem dinheiro para pagar. Pois, mas há soluções, há sempre soluções. Curiosamente, já começa a haver muitos pais que procuram por iniciativa deles, ou até sugeridos pelos psicólogos dos filhotes deles, inscreverem os miúdos em teatro, ou até às vezes em teatro musical, para darem aquele saltinho lá para uma expressividade um pouco ainda maior até do que só a palavra falada. E aquilo que eu verifico é que, de facto, eu tenho jovens, e bastante novos, que são muito tímidos. Muito, muito tímidos. E estão ali todo dia, são capazes de estar ali todo dia calados que ninguém os ouve. Não falam com ninguém. Sentadinhos, comunicam muito com os olhos, estão sempre muito atentos. Observadores, muito observadores. E de repente, chegou o momento que eles têm que chegar à frente, cantar e interpretar. Transformam-se. Não se vê a pessoa. Acabou, onde é que ela está?
Transformam-se, não é? Exatamente. Isso é fabuloso. E Isso é aquilo, fabuloso. para mim É deixa. terapêutico, não é? Tem que ser, não pode não ser. Quer dizer, o conselho que eu posso dar aos pais é que para estarem realmente atentos, Observar bem, observar. muito e verificarem se, mesmo que a criança não demonstre nenhum tipo de tendência artística, pronto, as que demonstram, é óbvio. Depois a pessoa não tem como, não é? Não tem como. Pois, exatamente. Mas às vezes há crianças que não demonstrando nenhuma tendência artística, como por exemplo a minha outra filha, minha segunda filha, que não rigorosamente não quer saber de nada disto, no entanto frequenta o primeiro ato na mesma, agora por iniciativa dela, voltou outra vez. Por iniciativa, não a obriguei a fazer nada. Voltou por iniciativa dela. Não obrigaste, pronto. Foi só para a Inês, foi só a primeira, desculpa. Mas a segunda, ela quis sair, pronto, eu deixei-a sair e ela agora voltou por vontade dela. E eu verifico que ela não demonstra nenhum tipo de vontade de fazer nada, não se põe a cantar em casa, não se põe a dançar, em frente ao TikTok, não faz nada dessas coisas. No entanto, é das melhores alunas da turma. Ai, que giro. Porque dança e porque canta e porque interpreta com qualquer tipo de coisa que a ajuda ela encontrou ali, desbloquear ali também qualquer coisa. A minha filha também tem algumas questões emocionais que também, pronto, não ficaram bem resolvidas. Bem resolvidas, não é? Bem feitas mesmo, de início mesmo, na produção inicial da criança. Também houve ali um bloqueio qualquer emocional e aquilo também acho que está a ajudar a encontrar uma nova criança. Está com que idade? Está com 13. É uma fase boa, para encontrar a sua própria personalidade e a formar. Ela está a florescer, portanto, a florzinha. Isso é muito giro, giro. A abrir. E é isso que eu acho que, apesar das crianças poderem não demonstrar nenhuma talento particular, aquela aptidão, mas passar pelo teatro musical, mesmo sem qualquer tipo de objetivo pelo teatro, profissional, pelo teatro, pelo canto, sem qualquer tipo de objetivo profissional, porque a grande maioria das pessoas que estudam estas coisas obviamente não vão ser profissionais, até porque não há mercado para isso tudo. Nem há dons para isso tudo. Eu também gosto muito de comer pão e não sei fazer pão como deve ser. Mas eu sei. Estás a ver? A próxima trazes um pão. Vou-te chamar outra vez só para gostar bastante de pão, tinha que trazer um pão. Mas eu acho que faz muito bem. Assim, já os gregos diziam isso, quer dizer, os gregos sabiam que a matemática e a música, o ensino da matemática e da música eram essenciais para formar um cidadão. Portanto, se eles sabiam isso, porque desenvolve raciocínio, desenvolve tudo, não é? Porque é que nós desaprendemos isso, não é? Tal e qual. Porque é que agora também se desinveste tanto da aprendizagem da música, do teatro, até inclusive tu sentes isso? Sentes que não há investimento? Não há. As atividades de enriquecimento curricular, como eles chamam, a sensação que me dá é que aquilo são simples ATLs de prolongamento de horário, porque de facto já não sabem então onde pôr os miúdos. Não sabem onde pôr os miúdos. Os pais precisam mais aquele tempo, então deixam. O que é pior? Vou ser um bocadinho má agora, o que é pior? São os pais ou os miúdos? Os miúdos não têm culpa nenhuma, coitados. O que é pior de aturar? Os pais ou os miúdos? Pior de aturar? Ai, meu Deus, eu não sei se vou dizer uma coisa. Uma barbaridade, mas pode dizer que ninguém sabe também. Que vai aborrecer muito. Na maior parte das vezes é os pais, não é? Os pais são complicados. Eu, enquanto dei aulas de dança, senti que a maior dificuldade é os pais. Primeiro é porque querem que os filhos sejam perfeitos, uns é porque não têm tempo e não dão a atenção que uns odeiam que os miúdos sejam artistas, não querem saber daquilo por nada. Os pais são um prato cheio. Eu considero que o trabalho que tu fazes e todos os educadores, e vou deixar aqui o meu bem-aja a todos os professores, e como diz o ditado japonês, o único que se ajoelhava ao imperador, a única pessoa a quem o imperador se ajoelhava era o professor. Porque não há imperador sem professor. E eu acho que a profissão de professor não é tão honrada assim quanto deveria. E de facto, é como ser mãe. É o pai, não é? O professor. Eu tenho professores que nunca mais vou esquecer na minha vida, não é? Também eu. E acredito que tu também. Acho que todos nós temos uns por bons motivos e outros por motivos assim, para não dizer maus, não é? Porque eu também tive muitos professores que estavam a dar aulas porque não tinham entrado para a área que queriam. Lá está. E encontramos um bocadinho tudo. Isso leva-me a um assunto curioso, agora que levantaste essa questão. Por exemplo, eu tenho uma ligação com a minha professora de dança de salão. Que giro. Até ao dia de hoje, até hoje. Apesar de já não praticar a dança há
já saí da dança quando engravidei da minha Inês, portanto há 20 anos. Portanto, parei de dançar dança de salão há 20 anos. No entanto, mantenho esta ligação, mantemos todos, a bem dizer, é Malta junta-se. um grupo já muito alargado, porque entretanto já houve família, a nova geração, não é? Portanto, agora somos um grupo gigante, mas mantemos todos uma ligação à nossa querida Rosinda, que é de uma certa adoração, quase de idolatria, porque aquela pessoa para nós torna-se um ser especial, um ser especial, não é Aliás, uma pessoa que nós eu tenho isso com a minha professora primária até hoje. Ainda hoje nos falamos, ainda hoje vamos dizer que é verdade. Que é uma coisa, eu tenho 47 anos, é uma coisa, não, de facto, isso deve ser quase inédito. Isso é inédito. E é engraçado porque eu tive uma professora na primeira classe. Entre a primeira e a segunda, antigamente a professora fazia até à quarta classe, era sempre a mesma. Eu não tive essa sorte. Sim. Eu não sei o que acontecia lá na escola, mas umas iam embora, umas engravidavam, e eu até à segunda classe tive 3 professoras diferentes. Até que caí na mão desta senhora, que para mim depois fiquei com ela até, e ela um dia, que faz, olha, vou aproveitar de deixar um beijinho para a minha professora Olga, porque ela um dia, eu sempre fui grande como sei, não é? Tu conheces-me, eu sou enorme, pronto, eu e o meu 1,53 m e na altura era mesmo pequenina. E então há um dia que ela, em fecho de quarta classe, dá quem quisesse fazer uma tarefa para o fim do ano. O que é que a Célia faz? Vai escrever um guião para teatro para a turma e quem quis entrar entrou. E então eu fazia da Olga e eles faziam de alunos, mas tudo em humor. Eu gosto muito de escrever para humor, então decidi fazer uma peça de teatro e tal, até que ela um dia olhou para mim, antes de eu sair da escola. E na altura não tínhamos aquelas facilidades que há hoje, não é? Passei dificuldades, éramos 4 irmãos e foi uma coisa dura de roer até me formar. E lembro-me dela olhar para mim e dizer: tu um dia vais ser artista. Eu não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer. E a primeira coisa e aquilo ficou-me. Eu já adorava teatro. Depois, das coisas que mais me acalentou, tu não esqueces a voz da tua professora primária. Não sei se o que é que te acontece. Eu sou muito boa a decorar. Eu também sou, mas por acaso, no caso da minha professora da primeira classe, eu lembro-me da figura dela, não me lembro da cara nem da voz. Eu não esqueço a voz das pessoas. Pronto, eu quando ouço um cantor ou alguém conhecido, a voz fica-me sempre muito. Mesmo que eu não a conheça, mas eu tenho essa boa memória. E um dia estou a fazer um concerto com uma grande artista nacional, da qual fiz parte da equipa durante muitos anos, que é a Ágata, e fica aqui outro beijinho para uma grande amiga. E já estávamos naquela fase em que dás um alô às pessoas, dás uns autógrafos e tal. E o concerto aqui relativamente perto. E ouço uma voz, que ela era muito pequenina, a minha professora primária também é baixinha, assim, mais baixa do que eu. Agora também está a encolher, não é? Mais baixa do que eu. E ouço assim: eu sabia que tu ias ser artista, eu sabia. Sabes aquela cena do tu olhas para a plateia, há um monte de gente à espera nas grades para tu assinares, e eu até a furar, feita louca, porque eu reconheci a voz dela. E estamos a falar estava eu ainda com a Ágata, estava a vir há mais de 20, bom, não vou dizer que parece que temos 80 anos. E aquele abraço foi tão bonito que eu tinha razão, eu sabia que tu ias ser artista. E é tão giro quando o professor consegue ter esse elo com os alunos, e tu terás com certeza com os teus, e consegues perceber quem está ali para se formar enquanto personalidade, para se libertar, para aprender alguma coisa, não é? Porque a música é uma arte e o canto outra, e o teatro outra, que fazem parte da vida e deveriam fazer parte da vida toda a gente. Infelizmente também é a outra parte, ou seja, aqueles momentos em que nós temos que dizer às pessoas que têm que encontrar um plano B para a vida delas, aqueles que estão muito convencidos que isso também é duro, não é? Que é enfrentar... É duro, mas faz parte de uma obrigação que todos os professores das artes, da área artística têm para com os seus alunos. Eu, quando me apercebi de que aquilo que eu estou a fazer é prestar um serviço ao dizer-lhes: desculpa, mas tu não vais conseguir sobreviver também como artista em cima é um ato de amor, dizer: olha, procura outra coisa. Tem que ser. Eles podem levar-nos a mal. A verdade, não é? Dói, porque dói. Muito, e ninguém gosta de receber mais notícias, não é? Claro. Eles podem inicialmente ficar até um bocado tristes connosco. Tristes e zangados, obviamente. E zangados connosco. Mas nós sabemos que a vida depois vai dar-nos razão, e mesmo que não venha a haver um reconciliamento, uma reconciliação entre nós e eles, a dizer, mas as pessoas encontrarão o seu lugar, não é? Eles sabem. Também é importante dizer isso, que é importante haver lugar para
eu gosto muito, mas não é este o meu caminho. Aceitar que não é o caminho. Mas às vezes é difícil assim, eles aceitarem isso. Mas nós. E às vezes até é mais difícil perceberem que nós estarmos a dar essas más notícias, na realidade é um ato de amor por eles. Sim, é isso que eu gostava de deixar claro aqui. Porque há há pais que fritam com isso. Atempadamente. Olha, porque não procuras tens de procurar outra caminho, versão. Porque este caminho não te vai servir. Nós não sentimos que seja o teu caminho. Às vezes também é Mas nós também às vezes tentamos ajudar. Agora que já conseguimos também ver as coisas de outra forma, já tentamos encontrar outros caminhos, outros rumos. Porque mesmo podendo não ser atores ou cantores ou artistas, há outras coisas dentro da área do espetáculo. Os produtores. Escrever. Há tanta coisa fantástica que podem fazer. Tanta coisa fantástica. Há muitas pessoas que são extremamente criativas e apesar de não serem performers propriamente ditos, podem ser escritores, podem escrever guiões, podem ensinar. Tanta coisa que podem fazer. Ou seja, dentro das artes não há só aquele caminho, não é? Não, há tanta coisa, tanta profissão lá dentro, não é? E tu sabes disso. Tanta profissão e há tanto lugar para tantas pessoas que não é só em cima do palco, ou pelo menos com o público olhar para nós, que o espetáculo se constrói, não é? Há a encenação, ao próprio cenógrafos, a iluminação, há tudo. Aliás, basta verem os créditos finais de um filme. Nunca mais acaba. Que nunca mais acaba. Como veem, é muito mais gente que está a trabalhar na equipa do que aquilo que estamos a ver. Olha, gostava de te... nós estamos a caminhar para o nosso final. Gostava de te, em primeiro lugar, antes agradecer-te mais uma vez teres vindo. Agradecer o facto de termos esta partilha fantástica profissional, de poder receber alguns dos teus meninos e dar-lhes uma nova perspectiva e muitas vezes também dizer-lhes, olha, será que esse é mesmo o teu caminho? Porque nós vamos ver outras coisas. Eu também faço isso com eles. Sim. Quando eles estão sempre bater na mesma tecla. Sim. Sinto que estávamos a falar que é um ato de amor tu dizeres a um aluno teu que, olha, eu sinto que isto não é para ti. É sem sombra de dúvida. Mas o gosto que tu tens pelas artes, tu podes fazer outras coisas, não é? Dentro das artes, porque as artes têm uma amplitude grande, desde escrever, a cenografia, a encenação, portanto, produzir. Exatamente, a própria produção que pede uma trabalheira dos diabos. O trabalho é preciso pessoas organizadas, extremamente organizadas, muitas vezes. Sim, e isso também é uma coisa muito importante e que há muita gente que descora. E eu deixo aqui também um bocadinho da minha agulha, que o coaching, eu pelo menos enquanto coach trabalho muito isso, com todas as pessoas que entram nesta casa, que é a comunicação. É muito importante para vós uma boa comunicação com eles, no sentido em que não é muitas vezes aquilo que tu lhes dizes, não é? Mas a forma como se diz a uma criança ou a um adolescente numa fase que está a dar o seu máximo, mesmo o seu máximo não sendo tão belo quanto nós gostaríamos, não é? Dentro daquilo que é a arte que ele está a desempenhar. Mas dizer-lhe com amor, olha, eu tenho uma sugestão para te fazer. Se calhar o palco em si não é para ti, mas eu gostava que tu experimentasses ajudar-me a produzir o espetáculo. Dar-lhe outra forma de experienciar a arte de outra maneira. Nós agora já temos um pouco mais de estrutura no primeiro ato para conseguir fazer isso. Na fase inicial. Isso é importante. Na fase inicial nós não tínhamos tanto e agora, como já vamos tendo mais, já conseguimos identificar melhor outros talentos associados à própria... anexos a todo o processo e conseguir eventualmente aconselhar formações específicas também, depois. De forma específica e até comprovada, porque nós podemos dizer de vez, fizeste isto e foi muito bem feito. E foi muito bem feito. Percebes que aqui pode ser a tua saída, pode ser aquilo que tu podes efetivamente abraçar para a tua vida. Agora já vamos ter temos um pouco mais de estrutura para conseguir dar essas, entre aspas, más notícias. Entre aspas, atenção. Eu acho que não são más notícias. Vamos dizer que redirecionar... Não são as notícias que eles querem ouvir naquele momento. E acabam por ser más notícias porque eles... Não deixa de ser triste. Tu achas que és muito bom a cantar e depois vais a ver... E depois chegas à conclusão que não és, não é? E de facto nós chegamos lá e temos que os encaminhar, ajudar a encaminhar, porque senão temos responsabilidades naquilo que venha a acontecer no futuro deles. E isso é muito importante. Essa responsabilidade... Eu acho mais triste tu manteres um aluno porque sim, e acontece-me no Pilates, por exemplo, quando o aluno não tem condições para permanecer porque precisa de uma atenção específica ou de um treino mais clínico e personalizado, que naquela aula específica que ele quer ficar não tem condições para lhe dar, e é uma responsabilidade minha porque ele pode magoar-se, pode haver...
Pá, e numa turma de 12, 13, 14, 15, 20 pessoas, eu não consigo dar essa qualidade de trabalho, consigo dá-la individualmente, e às vezes isso, as pessoas levam isso de uma maneira. Mas eu digo, francamente, eu digo-te que acho que é preciso nós sermos humildes o suficiente, a honestidade, e é preciso haver muito amor naquilo que se faz e a responsabilidade que nós falávamos, mas tem que haver muito amor na forma como lhes dizemos, porque eu sinto que o mundo está cada vez mais reativo e cortares um sonho a alguém, principalmente um adolescente, é preciso mesmo haver uma forma muito amorosa de o fazer e muito cuidadosa de o fazer. Mas é de facto um ato de responsabilidade e de amor poderes dizer: olha, eu sinto que isto não é para ti, mas eu acho que sei o que é para ti. Se tu tiveres interesse, eu tenho todo o gosto em partilhar contigo. É verdade. Ou isso, ou encaminhar para um coach para tentar descobrir outra vertente de carreira. Pronto. O que me leva agora a outra questão que tem um pouco a ver com esta nossa parceria. Tu trouxeste para nós também a mim uma capacidade, uma possibilidade, um abre-olhos também, para eu começar a conhecer os meus alunos de outra forma. Ou seja, aquilo que acontecia até ao momento em que nós começámos a falar, até há relativamente pouco tempo, era eu tinha um conhecimento deles, a título pessoal relativo, não é? Sim. A título artístico grande, e havia ali um pouco aquilo, era essa margem. Era mais lá para o falo. Era um bocado essa margem. Agora tenho muito mais necessidade e percebo que é muito mais importante conhecê-los um pouco mais profundamente pessoas, e às vezes conhecer coisas que até podem ser um pouco intrusivas e às vezes é preciso sermos esquivados, não é? É um bocado invasivo e às vezes os próprios pais, quando estamos a falar de crianças muito jovens, os próprios pais até podem achar o que é que ela tem a ver com isso? O que é que esta tem a ver com isso? O que é que a professora de teatro do meu filho, que eu inscrevo para vir para aqui ao sábado à tarde, tem que saber se o meu filho tem ataques de pânico ou tem ataques de ansiedade? Isso. Mas eu acho que encontrei o caminho para lhes questionar da forma correta, porque desde há 2 anos a esta parte, a todos os alunos novos que entram na escola, e este ano vou começar também com os que já cá estavam, um questionário de saúde, ou seja, perguntar-lhes mesmo se eles têm determinadas condicionantes, que obviamente aquelas físicas, as físicas que são notórias, já sabíamos que eram importantes por causa da prática da dança, claro. assim, mas a parte mental e psicológica, distúrbios de personalidade, montes de questões que se tornaram muito relevantes e que são extremamente relevantes. Ou seja, quer dizer que cada vez há mais, não é? Que é isso que é assustador. Exatamente. E aí leva-me ao ponto de eu faço esse questionário aos novos alunos que aí vêm e assusta-me constatar a quantidade de jovens muito pequenos, muito jovens, 13 anos, 12 anos, 14, já com uma lista de situações, uma lista de desafios. É os ataques de pânico, é os ataques de ansiedade, é as depressões. Percebes? Sabes que esta coisa da ansiedade e da depressão tem muito a ver, está muito ligado a, como diz o Augusto Cury, que é um gênio para mim, a este síndrome do pensamento acelerado que já vem de nós pais, nós pais, sim. Que lhes passamos esse padrão. E então o que é que acontece? Os miúdos depois também acabamos, nós que vimos de uma geração que teve que batalhar muito, a verdade é essa, sim. E subprotegemos-los. E eles têm medo de tudo. Então tudo o que saia dentro daquilo que é a zona de conforto, onde eles sentem confiança, onde eles se sentem acolhidos, obviamente que abana, não é? E aquilo traz o pânico e a ansiedade e o mundo que hoje a informação é imensa e há muita desinformação também, e há uma injeção de informação muito horrível a toda a hora, na internet, na televisão, de todas as formas, que não traz nada mais do que amedrontar, porque nós víamos o Tom Sawyer, não é? E eles veem os tipos que se matam e que explodem, que se rebentam com as cabeças e que tudo mudou, até os desenhos animados mudaram, ou seja, estas gerações novas, a que estão agora nessa fase, eu creio, de adolescência e pós-adolescência, os mais novos não, acho que já vêm para mudar o mundo, já são diferentes. Mas esta geração vêm cheios de medos, ou seja, carregam os nossos medos guardados, aqueles que nós não saramos. Eles são um espelho, muitas vezes, dos medos dos pais, não porque eu não tenho filhos, mas eu denoto isso, que são muito o espelho dos nossos medos não ultrapassados,
da nossa subproteção com base nesses medos também, e fruto da informação e da desinformação à nossa volta. Portanto, aquilo que eu gostava de lançar aqui para os nossos seguidores e para os pais e para os filhos, que é não tenham medo da vida. E por que não cantar? E por que não dançar? Porque tenho vergonha, não sabes dançar. Não faz mal. Não faz mal. As tribos também não dançavam todos direitinhos. Ninguém nos ensinou a dançar. E eles duravam anos a fio e eram saudáveis e não comiam no McDonald's, não é? Que não havia aquelas comidas rápidas, não havia nada disso. Sofia, saúde mental, estamos cada vez pior. É isso que eu queria. É triste. Vamos fechar com o assunto, não vamos fechar triste porque eu vou pôr a Sofia a cantar. Mas deixa-me só pegar num ponto que tu disseste aí, só para encerrar esse ponto, que é a questão do pensamento acelerado. Eu aqui há dias também vi uma reportagem qualquer sobre isso, que tinha a ver com as tecnologias, e agora vem a minha antiga teu lado, o meu lado tecnológico. As tecnológico. tecnologias foram criadas e vieram para nos ajudar, não é? Para nos facilitar a vida, Mas para nos tirar das coisas. Mas isto virou-se um bocadinho contra o Mas o feiticeiro. problema é que em vez das tecnologias nos virem facilitar a vida, vieram acelerar-nos a vida. Porque nós agora movemos-nos à velocidade. Queremos mover a velocidade do computador. Nós agora movemos à velocidade que o computador impõe. Portanto, o computador fornece-nos informações mais rápido e nós não temos aquele tempo que antes demorávamos. Imagina, antes tinhas que escrever Quando era um trabalho qualquer. Lembras dos vídeos? Era ridículo. Mas antes tinhas que escrever um trabalho para a faculdade. O que é que tu fazias? Ias perder horas na biblioteca. Ler livros que nunca mais acabavam. E demoravas uma eternidade a escrever aquilo. Agora o que é que tu fazes? Fazes uma pergunta no chat GPT e ele dá-te a resposta. Resultado prático disto. O tempo da assimilação dos conhecimentos. Isso gera, de facto, muita ansiedade. Gera muita ansiedade. Isso é um fundo para a ansiedade. E esse estudo é muito interessante. Para quem está numa escola, sinto muito, é trabalhoso. Já percebi que a saúde mental e emocional dos teus alunos. Primeiro porque, antes de fechar, eu queria dizer aqui de várias coisas importantes, que é, vamos dizer publicamente e assumir, e acho que cientificamente já está mais que provado, e é importante que as pessoas vão encaixando isso de alguma forma, não há artista nenhum que seja normal. Criança nenhuma que seja artista, que tenha nascido artista, normal. E eu vou-me encaixar, e é aí que eu vou chegar, não é normal neste sentido do caminho emocional. Ou seja, o nosso cérebro divide-se em várias casinhas, vamos falar um bocadinho aqui da nossa biologia, divide-se em várias casinhas, vamos falar de uma maneira apta ao entendimento, e a nossa casinha da criatividade do artista, que é a criatividade e a forma como ele se entrega, requer que a da sensibilidade seja muito maior também. Portanto, todos os artistas são muito mais sensíveis, os que têm tendência para a arte, até podem não ser artistas do canto, nem da música, nem da dança. Pode ser um arquiteto, pode ser um pintor, qualquer artista tem mais desenvolvido esse lado do cérebro, que é o da sensibilidade. Logo, mais afoito a ficar triste por coisas menores, a ver uma perspectiva mais triste e ficar deprimido por uma coisa, ou seja, mais facilmente do que uma pessoa que trabalha, por exemplo, com matemáticas, uma pessoa que seja de um trabalho mecânico. Isto é verdade, é científico, é mais que provado, o cérebro não é igual, assim como o cérebro do homem não é morfologicamente igual ao da mulher, eles não são inaptos, senhoras, eles só são diferentes. E nós não somos malucas, senhores, nós só somos diferentes, temos um cérebro com mais espaço e mais casinhas com coisas para fazer. Pronto. Posto isto, primeiro ato, por favor, inscrever os vossos miúdos, a Sofia tem lá espaço para eles, dar-lhes espaço para eles serem livres e fazerem-se sentir e encontrarem-se e saberem quem são. E o teatro é muito bom para isso, a música é ótima para desenvolver o cérebro e o raciocínio, o canto faz bem a tudo, porque cantar deixa o trabalho respiratório feito, evita imensos problemas de pulmões, de brônquios, de cordas focais, inclusive o câncer da garganta. Portanto, temos aqui um monte de coisas boas, independentemente da escola da Sofia ou da escola da Maria, cantar faz bem. Sofia, não sei se tu estás capaz, mas eu gostava muito de fechar contigo a dar um lamirezinho. Lamiré? Sim, um lamirezinho, do que tu quiseres. Uma coisinha muito simples que nem sequer... Nunca para o microfone, faz assim de fora. Nem sequer é para a minha voz, nem sequer é para a minha voz, é só mesmo para... Só para fecharmos com chave de ouro. É domingo de manhã. Mas cantar faz bem, malta. Cantar faz bem, e cantar de manhã, às vezes, a não ser que os vizinhos não gostem. Quando canto de manhã é aqui.
Pronto, que sabes que... Mas por isso mesmo é que eu escolhi esta Então- passagenzinha, só para não... Só para ser é lembra, de mezzo sim. soprano. Porque tu não és, tu és soprano. Eu sou soprano, Tu és soprano. exatamente. Pronto. Mas esta é de mezzo soprano. É Sofia de Castro, senhores e só um senhores. certozinho da Carmen. Antes de irmos embora. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien vainqueur l'appelle celui qu'on vient de refuser. Bravo! Já está para melhor. Que bom de teres. Bom, nós vamos fechar. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada, Sofia, mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. Pais, psicólogos, médicos de família, vamos nos unir, vamos pôr as crianças a cantar e a dançar, a voltarem a ser crianças, seja numa escola ou não. Vamos disponibilizar os contactos da Sofia e da sua escola a primeiro ato. Foi um gosto, mais uma vez, este podcast. Estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Vão seguindo os episódios, vão deixando comentários, façam-nos perguntas, sugestões. Nós existimos e a Elo pretende existir para criar exatamente isso, uma rede de contactos e de interajuda para quem dela necessitar. Obrigada e até ao próximo episódio.